Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é nosso alimento cotidiano. Você já está aqui junto comigo, isso é muito importante para nós cada dia mais aprendermos e crescermos. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar da sua vida e você só vai adquirir conhecimento lendo a palavra, ouvindo a palavra, e você vai alimentando o seu homem interior. E a palavra que eu trago hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 9, que diz assim, ó: E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso do Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbei, que a sua alma está nele. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, se você ler no capítulo 20, Paulo ele começa a ministrar a palavra e ele vai até certa hora, né? E o que nós aprendemos aqui? Esse jovem, Eutico, estava onde? Estava sentado na janela. Irmãos, existe um ditado, né? Que tem muitas pessoas que estão com o pé na igreja e outro no mundo. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que janela é um lugar de quê? De dúvidas. Tem pessoas que estão dentro da igreja e têm dúvida se realmente querem servir ao Senhor. Tem pessoas que faz 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos dentro da igreja e tem dúvida de tomar uma posição, de se batizar, de tomar uma posição, de servir ao Senhor. Então a janela, a pessoa ela olha o que está acontecendo fora e também o que está acontecendo dentro. A janela faz isso. Então tem muita gente dentro da janela. Então as pessoas que estão na janela, elas querem as coisas do mundo e querem as coisas de Deus. Elas acham que não tem nada a ver elas saírem com seus colegas, tomar uma cerveja, tomar alguma bebida, e ainda posta nas redes sociais. Aí à noite, chega no culto, quer adorar o Senhor, quer glorificar ao Senhor. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou iremos agradar um ou desagradar outro. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Então, tem pessoas que infelizmente no nosso meio faz anos que está na igreja e está, como se diz, entre se querem decidir servir ao mundo ou se querem se decidir servir a Deus. Tem muitas pessoas duvidosas em relação ao seu compromisso com Deus. E o que acontece? Na janela nos insatisfaz, sabia? A pessoa começa a ter prazer nas coisas do mundo e fica perdendo a satisfação nas coisas de Deus. As pessoas preferem fazer o seu desejo carnal, do seu ego, da sua natureza humana, e não quer se santificar, não quer buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque eles estão olhando as coisas que estão acontecendo lá fora e as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. E isso causa um esfriamento espiritual. Por quê? Porque o inimigo aproveita a oportunidade e fala assim, ó, o cara tá lá fora, tá curtindo, tá se dando bem, você aí na igreja, passando luta, dificuldade, acontece isso, irmão. Então, a pessoa que está na janela, ela tem que acordar. Foi o que aconteceu com Eutico. Eutico estava ali ouvindo a mensagem, mas segundo algumas pessoas que estudam bastante a Bíblia, falaram que devido àquela fumaça que estava saindo das lamparinas, porque era noite e lá não tinha energia elétrica, saíam da lamparina, ele começou a inalar aquela pequena fumaça e aquilo ali veio o quê? Veio fazer ele desmaiar, por isso que ele caiu da janela. Mas para o nosso lado espiritual, a janela é algo que nós não podemos estar olhando. Por quê? Porque a janela muitas vezes atrai mais a gente do que as coisas de Deus. Então a janela tem tudo isso daí. A janela, ela faz o que? Ela nos tenta. Sabia? Que a janela você está olhando muito para as coisas do mundo, então isso vai
como se diz, tentar o seu desejo carnal, o seu eu, o seu ego, enquanto você está olhando para dentro da igreja. Mas o que chama mais atenção é quando você olha para fora, é quando você está olhando as vidas das pessoas que não buscam Deus, mas tem uma vida regrada, de tranquilidade, né, de coisas. Então, você precisa ver isso daí, entender isso daí, que a janela tem muita coisa atrativa que atrai a nossa natureza humana. Então, nós precisamos ter cuidado. O que tem atraído a sua natureza humana? O que tem muitas vezes deixado você sem interesse às coisas de Deus? Então a janela, quando a pessoa começa a olhar muito para a janela, falando espiritualmente, ela se torna uma pessoa que só quer as coisas do mundo e vai rejeitando as coisas de Deus. Então, por isso que tem muita gente hoje em dia em dúvida se quer se batizar ou não, se quer ter um compromisso com Deus ou não. Tem muitas pessoas assim, principalmente os jovens. Os jovens, quando se convertem, eles têm que ter muito cuidado, porque a Bíblia está falando aqui que era um jovem. Um jovem estava na janela. Então, cuidado, jovem. Você que está na presença do Senhor, você que tem buscado ao Senhor, pare de olhar as coisas do mundo. Começa a se focar nas coisas de Deus. É esquecer as coisas do mundo, aquilo que está atraindo a sua natureza humana. Então, tenha muito cuidado, porque a janela, ela atrai muito a gente. A janela, ela atrai muitas pessoas. E muitas pessoas, quando são atraídas pelas coisas de fora da igreja, ela vai se esfriando espiritualmente. O cuidado de nós termos todos os dias é buscar a presença do Senhor, é falar com o Senhor, é orar, é repreender aquilo que muitas vezes está atraindo a nossa natureza humana. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada um de vocês, cada um que esteve comigo até agora, nesse horário. Pai, que o Senhor proteja, guarda, livrando o Senhor de todo mal, de todo perigo. Assim eu oro, abençoando eles, em nome de Jesus. Amém e amém.